Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Gênesis, nosso quarto encontro, e vamos dar início à segunda observação. Dentro dessa reflexão que tiramos, praticamente literal, de Dom Mateu Crimella. E vamos passar para a segunda observação. No início desta narrativa, diz Dom Mateu, é complicado. Por quê? Porque aqui, na língua em que a Bíblia foi escrita, a língua hebraica, tem uma expressão que não é simples de entender, até difícil de interpretar. Na tradução, no princípio, Deus criou o céu e a terra, é uma possível tradução. Por quê? Porque podemos dizer que este versículo, que inicia o livro do Gênesis, pode ser lido em três formas. Primeiro, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Pode ser uma espécie de título, de assunto desta página. O objeto desta página é este: Deus criou o céu e a terra. Segundo, pode indicar a primeira ação de Deus. Com efeito, se diz que Deus criou. Se nós a entendemos assim, o autor quer indicar a primeira ação de Deus e que entra em conflito com o versículo 2. A terra era informe e deserta. Se cria a terra, versículo 1, e depois a terra era informe e deserta. É o caos. Como se cria o caos? Já que a criação é ordenada. Compreendida assim, o problema surge. Tanto a versão hebraica quanto a cristã, Deus criou do nada. Bará, como diz que Deus usa a palavra criou, bará, criou do nada. É um verbo usado para a ação divina daquele que cria do nada. Quando Deus iniciou a criar céu e terra, a terra era deserta e vazia, e Deus disse que seja a luz. Isto é, que haja a luz. Aqui o autor quer descrever um ato de salvação. A vitória sobre o caos. O fundo é exatamente: a terra era deserta e vazia. É como se dentro existisse, comparando a uma cidade devastada onde nada existe, porque tudo é morto. O contrário da criação, que nós encontramos ao invés, harmonia. A este caos. O que vem anunciado, as trevas, está associada ao abismo, algo de sinistro, de ameaçador, que invoca a ideia da morte. Não só, mas aqui se diz que o Espírito, sopro de Deus, pairava sobre a água. Esse sopro de Deus, Espírito, nós vemos nessa expressão, podemos entender o Espírito de Deus, mas também como vento, sopro de Deus. Na língua hebraica, não existe o superlativo. No português, belo, belíssimo, grande, grandíssimo. Não, isso aí é uma expressão que não existe no hebraico. Quando Isaías vê
os serafins no templo, né? Se trata da vocação do profeta Isaías, os serafins cantavam Santo, Santo, Santo. Se repetia 3 vezes, porque já que o hebraico não tem um superlativo para dizer santíssimo, então, para dizer santíssimo, na língua hebraica, se repetia 3 vezes, santo, santo, santo. Na língua hebraica não tem superlativo. E para dizer vento forte, se diz vento de Deus. Um vento fortíssimo, impetuoso. Um vento violento significa um vento forte. Também pode significar o Espírito de Deus. Aqui se quer a ambiguidade. É intencional. Porque esta imagem indica uma potência de Deus que se agita. E essa potência que agita, o que faz? Faz aumentar o caos. Mas podemos ler de outro modo. Por quê? O Espírito paira, vibra, isto invoca não a força e a violência, mas invoca uma potência suspensa, e podemos dizer quase que Deus mantém essa potência de um certo ponto. Então diz uma palavra, que haja a luz, que a luz seja feita. A força do Espírito se torna palavra, se torna potência criadora. Podemos pensar, então, neste início, se deve entender assim: quando em princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era deserta e vazia. E Deus disse: haja luz, que seja feita a luz. Diz do fundo onde o caos vê essa potência que cria, que dá a luz. O início do livro é um pouco complexo, porque no início, deve expressar tantas coisas e deve atingir o leitor e transmitir o pensamento e fazer então passar a mensagem. A terceira observação. Surpreende a uma atividade principal de Deus neste capítulo 1, que é a ação de separar. Deus separa a luz das trevas. Deus separa a água em duas, do alto e de baixo. Deus distingue a terra do mar. Deus distingue o tempo, o dia e a noite, por meio dos astros. Depois vem uma série de categorias: a verdura, a erva, os cereais, os frutos, diferentes astros, sol, lua, estrelas. Separar significa distinguir. Cada coisa é colocada em seu lugar, numa justa relação, para que tenha uma ordem. Como Deus separa? Como Deus ordena? Por meio da palavra. Aqui não se diz jamais. O que opera é a palavra. Deus se mantém escondido. Não se descreve a pessoa de Deus. Deus permanece um mistério que foge ao ser humano. Mas sua palavra é eficaz. Sua palavra distingue, separa, introduz diferenças e coloca limites. De que modo Deus age? Em 2 modos. Antes de tudo, nos primeiros 4 dias, procedendo a várias separações, ordenando o tempo e o espaço. Mas devemos observar, notar, essa separação, esta ordem, não corresponde jamais a um ato de destruição. Deus não destrói nada, nem mesmo o elemento do caos.
Deus faz uso do seu vento, sopro, espírito, como de uma força que modela. Ele não afasta as trevas, mas a inscreve com alternância com a luz, de que existia o dia e a noite. E nem mesmo as águas primordial do caos desaparecem, mas são colocadas no mar, de modo tal que existe a terra seca e existe o mar que recolhe as águas, como uma grande cisterna, um poço. E tudo isso vem chamado, por Deus como a expressão. Ele viu que tudo era bom, era belo. Deus não usa violência, não prevarica. Não existe uma luta. Esta é uma grande diferença com a literatura antiga. Na literatura antiga, que existe a luta onde o Deus do oceano primordial, destruído por Marduk, que se adorava na Babilônia, vem dividido em dois. Esta deusa vem morta e separada em duas. Como metade se fez o céu e a outra metade a terra. A terra nasce, de um ato de violência na tradição das religiões antigas, no caso aqui da Mesopotâmia. É o dia de Marduk, que destruiu a deusa. Enquanto no livro de Gênesis, Deus não mata ninguém, mas ordena, e toda a realidade, mesmo sendo impetuosa e caótica, encontra seu lugar. Mas tem um segundo modo de agir de Deus, e podemos dizer que esse segundo modo é o dom da vida. A vida aqui se multiplica, a vida é fecunda, as plantas têm sementes que asseguram a reprodução, a sua continuidade. Os animais e a humanidade recebem uma bênção e o convite para que se multipliquem. Atenção, Deus dá também a ordem, encarregando alguns de fazerem algumas funções. São encarregados da luz, que indica o dia, e a pequena luz, que indica a noite, de regular o tempo. E ao homem submete a terra. Podemos dizer, Deus é potência, que doa vida, que não é invasivo, que não faz violência, mas que confia nesta criatura que ele mesmo fez existir. Entrega uma função, confia à sua criatura. Aqui vemos que a onipotência é diferente daquilo que pensamos. Não é uma ideia que se acerca da confiança. A onipotência é uma ideia que se acerca da confiança. Então, como nós vamos entender essa onipotência? Uma ideia que se acerca da confiança. Uma relação de confiança de fazer algo que é delegado e se entrega uma grande realidade. Regular o dia e a noite. Submeter a terra. Deus logo no início confia aquela criação que fez existir. Quarta observação. E Deus viu que era bom. Bom ou belo. Tov. Aqui se repete 7 vezes. Esta repetição nos faz entender uma coisa, que Deus por 7 vezes toma distância. Ele se maravilha com sua obra. Deus mesmo vê o que fez e vê que é belo e bom.
Deus não se contenta de explicar a sua potência para colocar em ordem, para formar e dar a vida, mas toma distância. Ele sabe contemplar. Essa capacidade de ter o tempo para olhar, parar, que vai resplandecer no 7º dia, em que Deus repousa. Esse dia é um dia santificado. Deus não dá ordem, não transforma, não separa, não produz, porque no sábado planifica a criação. Repousar e realização se tornam aqui sinônimos. A ideia é aquela que Deus, coloca um fim em sua própria potência criadora no sábado. Ele domina sua capacidade de dominar. Dominar é isto: se mostrar mais forte de sua força. Deus não quer preencher tudo, mas confia em sua criatura. A criação é o início. Não é já perfeita, terminada, mas pede que o homem, os astros e toda a criação colabore para que continue a crescer, a continuar a viver. Aqui nós estamos com uma ideia de onipotência um pouco diferente daquela que pensamos. Então, a partir daqui, nós vamos dar uma pausa para dar continuidade ao nosso 5º encontro. Mas sempre vendo essa realidade de que Deus é aquele que ordena, não é aquele que destrói, é aquele que dá e gera a vida, que faz distinção, que na sua onipotência é aquele que delega, não é aquele que é a autoridade única, mas aquele que delega, e isso vem expresso na ordem de toda a ordem da criação. Toda essa realidade, esta realidade de que a natureza, ela traz dentro de si mesmo, esta delegação de Deus para que tudo aconteça. Isto mostra que ele possui essa força criadora, mas que também confia na sua criatura, delegando o criado, aquilo que foi criado. E essa ação na força da ação desse vento, desse espírito, que, como disse, não vem para destruir, mas para ordenar, aquilo que existe naquela terra informe e vazia. Então, nós vemos esse momento da criação. Deus é aquele que ordena, Deus é aquele que coloca as coisas no lugar, que age e vê que tudo é bom. É bom. Vamos trabalhar como nós vamos entender essa questão de bom, que não é tanto uma questão estética, mas ela se refere a uma questão também de um ato moral, dando essa realidade da criação de tudo como um valor que significa a ação divina em relação aos seres humanos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.